Salve, salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Plantão Botafoguense. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa aquele like para fortalecer, aperte o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Glorioso. Botafogo empata com o Vasco da Gama em 1-1, jogo fraco demais, tecnicamente falando, e também polêmica na arbitragem. E segue a reportagem. Vamos lá. Em São Januário, meu Botafogo e o Vasco do Lucas Pedrosa empataram 1-1. Quem tava lá era a Alcilene Brito e conta tudo pra gente. Fala, Alci! Casa cheia com duas torcidas acreditando nos times e em disputas diferentes. Um na parte de cima da tabela e os donos da casa lutando para se afastar dos últimos colocados. Em um primeiro tempo com poucas chances, a primeira oportunidade foi do Botafogo com o Cuiabano. E aí, polêmicas no jogo. Hugo Moura faz falta dura em Tietê, que fica caído com muitas dores. O jogador é atendido e a partida segue. O Botafogo tenta no cruzamento e Michael tira. Segundo tempo começa melhor para ambos os lados. Pelo Vasco, Payet joga na área e João Vitor pega de cabeça, mas manda mal. Entrada de Júnior Santos pelo Alvinegro e na primeira pegada na bola dele, passa para Cuiabano, que leva perigo. Payet é substituído e não gosta muito não. Tinha uma minutagem lá interna que a gente já tinha programado, né? E a gente tirou para não correr nenhum risco. Júnior Santos arrisca de fora da área e encobriu um travessão. O Vasco responde em cruzamento de Paulo Henrique e Verratti se joga para tentar pegar, mas não deu certo. Mas quem abre o placar de cabeça e com a ajuda de Léo Jardim foi o Botafogo. Bastos aparece para cabecear e sair na frente. Terceiro gol dele e um dos melhores em campo. Mas aí não deu muito para a torcida alvinegra comemorar. Do jeito que ele gosta de fazer, Piton faz o cruzamento e Verratti sobe mais que todo mundo e manda de cabeça para ferver o caldeirão e deixar tudo igual. Jogo marcado por faltas, cartões, atendimentos médicos e que acabou resultando em um empate. Que para o Vasco, esse 1 ponto ajuda o time a se distanciar do Z4. A gente tomou gol e tuvo que ir para cima e conseguiu o empate de boa maneira. Olha, eu queria saber quem que tem uma cabeçada ofensiva melhor que este homem no Brasil. Eu quero essa resposta daqui a pouco. Mas antes, vamos falar desse jogo já já. Daqui a pouco, nesse telão aqui, um tal de Hugo Moura deu uma entrada no meu Tietê e ficou barato. Isso aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar sobre... Ó, isso aqui nem amarelo é, gente. Que bobagem. Isso é bobeira no futebol. Segue o jogo. Teve gente dizendo que o problema é que ele usou a caneleira pequena. Uma dessas pessoas foi o meu marido, acredite. Já vamos falar sobre esse lance aqui, porque isso não foi um vermelho. Eu quero saber, você de casa, acha que isso é para vermelho? Não é? Já vamos comentar. Lucas Pedrosa. Para com isso, gente. Eu não vou falar. Eu não vou. O que é? Ai, o Big Boy disse que o Tietê tá com mais pontos que o Fluminense. É o mesmo ponto, foram 6. Lucas Pedrosa, gostou do jogo? Jogo meio sonolento, né? Não, eu achei o jogo bem ruim tecnicamente, para duas equipes como Vasco e Botafogo. Eu achei que no primeiro tempo você teve uma cautela muito grande dos dois times. Botafogo e Vasco tomaram muitas decisões erradas no campo ofensivo. O Vasco teve espaço, inclusive, conseguindo utilizar ali uma vulnerabilidade do Botafogo, principalmente na minha visão do lado direito do Vasco e no lado esquerdo do Botafogo. Mas é aquilo, né? Repito, era um jogo de muita cautela, onde ambas as equipes estavam se estudando. Consigo enxergar essa imagem aí do Hugo Moura como cartão vermelho, não vejo outra decisão que seria plausível depois do que aconteceu. Já falei isso aqui e é muito importante a gente lembrar que eu falo diversas vezes aqui o quanto a arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha, é amadora e mais uma vez interferiu no resultado. Contra o Bahia, o Vasco teve um jogador expulso injustamente. Agora, o Vasco acabou beneficiado por mais um erro da arbitragem. Então, eu já falei isso aqui. Enquanto os clubes do futebol brasileiro não se unirem contra a CBF e pedir a profissionalização desses árbitros, o futebol brasileiro vai ter um prejudicado todo final de semana. Então, o Botafogo conseguiu abrir o placar numa bola que, na minha opinião, achou um gol. O Botafogo não estava jogando muito na partida. Você acha que foi falha do Léo? Acho que foi falha do Léo. Ele tem todo o crédito, né, Sim. gente? Ele salvou uma do Cuiabano antes, né? É uma belíssima defesa. O Cuiabano fez uma boa jogada. Depois o Bastos, que era o ponto alto da defesa do Botafogo nessa questão da bola aérea, conseguiu subir. O Vasco, não só o Léo Jardim, mas também a defesa falhou.
E também no gol do Vasco, nessa retomada, mais uma vez Lucas Piton cruzando perfeitamente, e o Verratti, uma bola até um pouco fraca que ele conseguiu tirar e colocar força, na minha visão, o John também falhou. O John deveria ter ido na bola e ele achou que a bola iria para fora ou que estava muito fraca. Então foram duas falhas das duas equipes que terminou uma partida em 1-1, na minha visão, um Vasco-Botafogo de nível técnico baixo. Na minha opinião, foi um placar justo, Venê. Porque foi um jogo bem sonolento, como destacou o Pedrosa, e para os dois lados. Não foi assim, eu acho que um jogou mais do que o outro. Eu acho que foi um jogo sonolento para todo mundo, Venê. Eu confesso que eu esperava mais, embora a gente esteja falando de um Vasco que o nível técnico é muito abaixo dos demais clubes do futebol brasileiro, mas eu esperava mais até mesmo do Botafogo. E eu concordo com o Pedrosa, acho que foi falha dos dois goleiros. Acho que os dois goleiros deram mole, muito mais do Léo Jardim, no caso do gol do Botafogo. Você acha que o John também Eu acho que o John deu mole. Não foi uma falha como foi a do Léo Jardim, mas eu quero valorizar o poder da cabeçada do Verratti. Nossa, quem Porque se cabeceia você melhor parar hoje? para analisar... Brasil, ninguém. Se você parar para analisar, a forma como ele cabeceia não é uma forma fácil, não. Ele aproveita... Assim, o cruzamento não foi perfeito. Na verdade, ele fez parecer que o cruzamento foi perfeito na forma que ele cabeceia. Parabéns ao Verratti pela qualidade dele, pelo que ele vem demonstrando com a camisa do Vasco. Mesmo no elenco, repito, um elenco tecnicamente muito abaixo, ele está se destacando aí no futebol brasileiro, fazendo muitos gols. E, novamente, parabéns para ele pelo gol vascaíno. Eu acho que, no fim das contas, o Vasco pode comemorar mais que o Botafogo. Porque o Botafogo saiu na frente no placar, tem um time melhor. Eu acho que mesmo jogando em São Januário, o Botafogo era o favorito. E, no fim das contas, o Vasco conseguiu um empate aí, querendo ou não, um ponto extremamente importante. Isso aqui ele pensou em botar lá no cantinho mesmo. Por isso que eu nem acho que foi falha do John, porque quase ninguém faz isso, gente. Ele poderia, talvez... O John, ele nem estava no caso. Ele não acreditou. Ele não acreditou. Mas é o que eu tô te falando, porque ninguém faz isso aí que o Verratti faz. Ele botou consciente a bola lá no canto. Cadê? Solta aí O John, ele demorou muito. Ele não acreditou. O poder de reação dele foi baixo. Ele não acreditou. Eu concordo com o Vene que não foi... Pra mim, o Léo Jardim frangou. Ele frangou. Eu acho que é uma bola muito defensável. O John falhou. O Léo Jardim frangou. Vamos ver esse lance aqui. Eu acho que esse foi o grande comentário, infelizmente, mais uma vez, um erro de arbitragem é o grande comentário de um jogo. Essa entrada do Hugo Moura em cima do Tietê, que eu acho que Deus protegeu o Tietê, né? Porque se ele deixa... Se o pé... Tinha tudo para ele quebrar essa tíbia dele, né? E ele não aconteceu, ele tomou ponto, né? Tomou 6 pontos. Foi uma entrada muito clara para mim de cartão vermelho. Talvez até sem existir o VAR, a gente viu uma entrada dessa com cartão vermelho. Como é que 5 engravatados no ar-condicionado não conseguiram enxergar isso, Pedrosa? Eu não sei no ao vivo, Fernanda, porque o Hugo toca primeiro na bola, né? Então você ter ali o ao vivo é muito complicado de você na hora, isso aqui é para vermelho. Mas com a câmera, eu acho um absurdo não terem chamado, eu acho um absurdo não terem orientado o árbitro, que inclusive o Ramon Abate-Abel fez uma partida terrível, ele estava perdido em campo, ele inverteu cartões, ele inverteu faltas, deixou de dar faltas. Ele, num jogo que já não era muito bom tecnicamente, começou a minar a partida desde o primeiro minuto, com faltinhas que não eram para ter sido dadas. Então nesse lance aí, ele cometeu uma falha grave, não só ele, mas principalmente o VAR. Esse lance aí, para mim, é totalmente culpa do VAR. É um absurdo o VAR, com todas as câmeras que você falou, não ter chamado e ter pelo menos colocado o Ramon Abate-Abel para rever esse lance, que na minha visão é o lance claro para cartão vermelho. E vamos ver o que o VAR disse na avaliação dessa falta do Hugo Moura. Durante a partida eles conversam, né? Vamos ver o que o VAR falou. Tá, me dá pela 2. Só mais 2 ângulos. Só. Vai contra. Aqui, me dá, para desse aqui nesse ângulo e vou me ver e vou por 2, tá? Ele chuta a bola, faz parte do movimento, os dois vêm pra dividida. Tô vendo. Que ele tá narrando lá. Tá, me dá pela 2. Só mais 2 ângulos. Só. O Abel ele tá narrando lá, porque ele começa a confiar no VAR. E eles falam assim, não, é uma entrada e tal, tá tudo certo, pode seguir o jogo. Então ele nem pede, olha, eu acho melhor, sei lá, consultar, porque a gente entendeu que teve uma solada aí, que foi uma entrada um pouco mais forte do que o habitual. Não, ele simplesmente deixou o árbitro, fica tranquilo que tá tudo certo aqui, Venê. O que deixa o erro ainda mais grave, Isso né? é que me preocupa. Essa é Exatamente. Porque assim, a gente não está falando de algo que, por exemplo, eles entram lá com a intenção de errar. Na verdade, não, eles são fracos mesmo. A verdade é essa. E o áudio do VAR apenas mostra isso, confirma isso, que eles não estão preparados para poder assumir uma responsabilidade como essa. E, novamente, é você torcer para o seu time não ser prejudicado. Porque alguém vai ser prejudicado. Na rodada anterior, o Vasco foi prejudicado.
Agora, querendo ou não, a arbitragem ajudou, porque na minha visão era cartão vermelho para o Hugo Moura e com certeza isso ia ajudar a equipe do Botafogo. E aí na próxima rodada, o Botafogo torcer para ele não ser prejudicado. E assim vai o Campeonato Brasileiro, a arbitragem, entre aspas, pode definir uma competição. E assim, a gente entende que é uma entrada forte, não é a primeira do Hugo Moura. E aí, quando você vai, o jogador faz uma entrada dessa e passa batido, a gente não tá nem falando só, ô Pedrosa, em relação ao jogo, que o Botafogo ficaria com um a mais. Sim. A gente tá falando também de uma disciplina, uma educação. A arbitragem, ela também serve para educar os jogadores. E aí você já começa a ter jogadores que entram minados no jogo por conta da própria arbitragem. Ele foi imprudente, ele foi completamente imprudente. Eu não acho que o Hugo Moura quis dar uma solada no Tietê, realmente não acho. Eu acho que é totalmente uma força desproporcional do calor do jogo e ele vai totalmente imprudente na canela do Tietê. Talvez se o Tietê tivesse caído, feito uma cena, tudo que a gente abomina... Cara, o Big Boy está falando exatamente tudo que a gente abomina, no meu ouvido. Talvez se o Tietê ficasse 5 minutos caído no chão, olha minha canela, não sei o quê, o VAR chamaria. Aí o jogador... Aí a gente vai falar o quê? O Tietê tinha que ter sido malandro. Não, a malandragem é errada nesse caso. Ele foi, claro, ele tomou uma solada e ele gostaria pelo menos que a arbitragem tivesse sido razoável. Chama o árbitro. Olha o lance aqui, por vários ângulos, uma solada clara de cartão vermelho. Mas não, talvez se o Tietê fosse malandro, coisa que a gente abomina, ele tivesse... E ele é tão sinistro que ele levanta, ainda faz um cruzamento perfeito e depois que essa bola sobra. Eu acho que, não sei se foi o Júnior, alguém devolve pra ele na jogada. E ele dá sequência na jogada e depois... Porque, assim, é o que a gente fala sempre aqui. Eu, como professora de educação física, o único esporte em que você ser malandro é onde você tem que se dar bem é o futebol. Exato. Todos os outros esportes, judô, as artes marciais, você ensina o aluno, o atleta, a ser sempre limpo nas jogadas. Exato. O futebol não. Quanto mais você fingir, simular, mais você... A única regra bonita do futebol, ela não tá no livro de regra, que é o fair play. Assim, o futebol me envergonha às vezes com essas coisas, Venê. Pois é, e assim, a gente ainda vê alguns jogadores, mesmo com VAR, tentando, entre aspas, burlar o sistema, se jogar na área para cometer pênalti, mas eu posso só fazer um elogio, porque quando o VAR erra, a gente está criticando. No caso do jogo do Flamengo, o VAR consertou um erro do árbitro. Verdade. O árbitro tem um pênalti inexistente em cima do Ayrton Lucas, mas o VAR chamou, e aí ele analisou e voltou atrás. No caso aí do jogo do Botafogo e Vasco, isso não aconteceu. Essa imagem é terrível, por exemplo. Eu, particularmente, não gosto nem de ver. Essa é a canela do Tietê, né? E ainda bem que ficou assim. Porque se não fosse isso, ia ser uma tíbia quebrada, ou Lucas Pedrosa, que é o osso. O machucado em si, perna, Fernando, isso aí, uma semana ele tá bom. O problema era que o impacto da solada, ele impacta no joelho, ele impacta no tornozelo, ele impacta em várias áreas que seriam muito piores, né? Então, assim, eu lamento isso, mas só para finalizar da parte do Vasco, eu acho que da parte do Botafogo também, mesmo o jogo sendo ruim tecnicamente, o Marlon Freitas fez um bom jogo, o Bastos também fez uma baita de uma partida, na minha visão. Mais uma vez definindo, jogou muito também, e no caso do Vasco, além do Verratti, que é o óbvio, o JP jogou muito, um garoto completamente adaptado ao time do Vasco. E mais uma vez o Adson, que muita gente reclamou aí e tal, o Adson fez uma boa partida. É o terceiro bom jogo seguido do Adson com a camisa do Vasco. E o Payet, a birra dele? O que é? Botafogo!